O Brasil se encaminha aí para semear uma safra recorde de soja, com aumento na produção e na área plantada. No entanto, uma praga tem tirado o sono de muitos agricultores e pode impactar a produção brasileira. A gente está falando do percevejo, assunto importante e que é o tema da minha conversa de agora, ao vivo, com o gerente de agronomia da Corteva AgriScience, o Marcelo Moquete. O Marcelo já está conectado aqui comigo. Marcelo, seja muito bem-vindo, primeiramente. Um bom dia. Tudo bem por aí? Obrigado, Felipe. Bom dia, tudo bem? E com vocês? Tudo certo por aqui também, Marcelo. Pelo que eu vi, falando um pouquinho aí já sobre esse assunto, pelo que eu vi, a ocorrência do inseto, ela tem aumentado aí já nessas últimas temporadas, principalmente nessas últimas 2 temporadas. Queria que você ajudasse a gente a entender quais fatores contribuem já para esse aumento nos casos e por que as ninfas são tão prejudiciais, como elas agem ali exatamente na planta, em que momento, enfim, o que justifica assim para a gente entender o porquê compromete-se tanto o desenvolvimento da planta. Dá uma pincelada para a gente, para quem está assistindo, entender exatamente um pouquinho mais sobre essa questão. Perfeito, Felipe. Muito obrigado a oportunidade de estar falando com vocês aqui hoje sobre um assunto, que tem crescido cada vez mais na agricultura brasileira, que são os percevejos. E como você bem comentou, Felipe, tem crescido nas últimas 2 safras, principalmente no Cerrado, essa praga, muito linkada às condições climáticas, que favoreceram essa praga. Então, a gente teve secas severas nas 2 últimas safras que favorecem um aumento de insetos no geral, por consequência, aumento do percevejo. E quando a gente comenta, Felipe, sobre essa praga, a gente sempre ressalta a importância da ninfa no sistema. A ninfa ela tem a única e exclusiva função de se alimentar, ou seja, ela acaba causando mais danos do que o próprio adulto, porque quando a gente pensa no ciclo da cultura, os adultos são migrantes de outras áreas, e acabam vindo para a cultura na fase reprodutiva. Ali esses adultos vão copular e vão ovipositar nas folhas. Nessas folhas vão estar os ovos e desses ovos eclodem as ninfas. Então essa ninfa ela vai estar ao longo de todo o ciclo da cultura se alimentando até virar adulto. Então a ninfa é um estágio desse inseto na cultura. Então ela vai estar se alimentando por muito mais tempo e ali é um momento chave para nós fazermos o manejo, para que a gente não deixe essa população se estabelecer na soja. A gente tem visto também um problema não somente nessa primeira safra de soja aqui no Mato Grosso, mas também no milho. Então, o manejo bem feito dessa praga na soja e muito pautado nesse manejo do percevejo e da ninfa, traz sucesso também na cultura do milho. A gente vai falar já sobre as técnicas de manejo, as dicas, aí, os produtos disponíveis, mas antes queria entender um pouquinho mais. Existem algumas espécies de percevejos que são mais prejudiciais, que têm sido mais comuns, mais registrados aí nas lavouras? Perfeito, Felipe. Tem sim, a gente tem uma predominância ainda no Brasil do percevejo marrom na cultura da soja, que vem causando dano nas últimas safras. E a gente tem visto um aumento também nessa última safra, principalmente no cerrado, do percevejo barriga verde, que é o Cereus melacanthus, que causa danos não só na cultura da soja, mas também no milho. Então tem crescido esse percevejo que tem dificultado também o manejo do agricultor, porque é um percevejo que tende a ficar nos terços inferiores da planta, o que dificulta o controle, porque a gente acaba não tendo uma taxa de sucesso tão alta, porque a gente tem dificuldade de acertar o alvo no momento que a cultura já está um pouco mais fechada. Enfim, a gente tem dificuldade por conta da tecnologia de aplicação mesmo atingir esse alvo. Você comentou ali, só para a gente reforçar, para eu entender direitinho, esses percevejos, então, a ocorrência deles é mais comum aqui nessa região do Cerrado? Ou ela também a presença deles começa a ser registrada em outras regiões aí do país também? Perfeito, Felipe. Eu trouxe o exemplo que acaba ficando aqui mais no Cerrado, mas o percevejo tem sido problema em todo o Brasil. Então, no cultivo de soja do sul ao Cerrado, Mato Grosso, Goiás, enfim, o percevejo tem sido uma das principais pragas da cultura, tanto o percevejo marrom como o percevejo barriga verde. No Cerrado tem aumentado um pouco o barriga verde quando comparado ao marrom, no sul também, mas acredito que aqui no Mato Grosso a gente tem visto uma predominância quase de 50% a 50% de marrom e percevejo barriga verde.
Bom, e aí já existe aí algum tipo de protocolo, digamos assim, ou pelo menos práticas estabelecidas aí de manejo que ajudam a reduzir a infestação de percevejos na soja? A gente falando mesmo ainda em prevenção, em mitigar a presença, ainda não em remediar a partir do momento que eles aparecem, mas de fato algumas práticas de manejo para ajudar a reduzir a infestação dos percevejos na soja? Claro, Felipe, a gente sempre trata, né, o manejo de pragas como o MIP, né, o manejo integrado de pragas, e um dos pilares do MIP é o monitoramento, né? Então, um monitoramento constante na lavoura para que nós conseguimos, para que possamos, né, fazer o controle dessas pragas nas infestações iniciais, sempre nossa taxa de sucesso vai ser maior quando a gente tiver uma frequência populacional menor, desculpa. Então, o monitoramento é de extrema importância. Tendo em vista que apareceu o percevejo na sua lavoura, a gente pode partir para as táticas de controle. Então, a escolha de um inseticida eficaz para cada espécie é muito importante. Rotacionar os ingredientes ativos, né? A gente sabe, Felipe, que o percevejo tem crescido, a gente tem poucas ferramentas, né? Então, trazer grupos novos, subgrupos novos para esse sistema, para que a gente não cause uma pressão de seleção nesses insetos também é muito importante, porque o que a gente não quer no final, Felipe, é o dano que esse percevejo vai causar, que muitas vezes na fase de canivetinha é o abortamento dessas vagens, também ela vai causar, quando o grão está formado, deformação nesses grãos, então a gente perde não só quantidade, mas a gente perde qualidade do grão também, e ele injeta algumas toxinas na planta que causam desbalanço. Então fazer esse bom manejo é de extrema importância. Se a gente não tiver feito um bom monitoramento, se tiver pressões maiores, mesmo feito um bom monitoramento, pode acontecer de ter pressões maiores, Felipe. A gente vai recomendar sempre encurtar as janelas de aplicação, ou seja, fazer mais aplicações em intervalos mais curtos também tem uma taxa de sucesso do controle dessa praga. E buscar sempre produtos, né, que tenham um bom efeito ninficida, que a gente comentou dessa fase, e que tenham grupos novos, né, assim como o Expedition da Corteva tem essas características. Pois é, você falou aí sobre esse produto. A Corteva, ela, de fato, trabalha nessas soluções em diversos ramos aí da agricultura, né? E aí, quando a gente fala exatamente sobre os percevejos, existe já um produto desenvolvido capaz aí de auxiliar o produtor nesse controle dessa praga? Com certeza, Felipe. Como eu comentei com vocês, hoje nós temos o Expedition, é um produto novo, né, que tem uma molécula exclusiva, ou seja, ela é de um subgrupo novo, então ela vem ajudar muito no manejo de resistência. É uma molécula de extrema importância de ser inserido dentro do programa do agricultor. Hoje a média do agricultor tem sido de 3 a 5 aplicações, no sul faz um pouco menos, no cerrado já se tem feito mais aplicações. Então, é uma molécula de extrema importância para ser inserida nesse manejo. Ela também tem alto efeito ninficida, então, como eu comentei, que é a fase que mais causa dano na lavoura do agricultor, então é um produto que vem a agregar bastante. A Corteva tem no DNA ser uma empresa de desenvolvimento e de pesquisa, então a gente está sempre buscando trazer essas novas soluções ao agricultor brasileiro. Bem, as soluções já disponíveis, inclusive, para os agricultores, para o produtor rural, né? Então, já fica aí a dica para quem quiser buscar mais informações. Os produtos estão disponíveis e as dicas também estão aí disponíveis para todo mundo. Eu quero agradecer a participação com a gente, viu? Quero desejar a você aí um ótimo restinho de semana. Lembrar que o canal está aberto. Vamos voltar a conversar aí sobre esses e outros assuntos aí nos próximos meses, em 2025 que está chegando. O canal está sempre aberto para o diálogo. Muito importante a gente trazer aí essas dicas e soluções para o agricultor que está nos assistindo. Muito obrigado mais uma vez, viu? Com certeza, eu que agradeço, Felipe, e ficamos à disposição do que vocês precisarem.